E aí, meus caros, tranquilos? Começando aqui mais uma videoaula pra gente da região sul, parte 2 agora. Nós já havíamos estudado a parte 1. Eu disse que essa região, diferente das outras três que nós já estudamos Nordeste, Sudeste e Norte. Todos os vídeos estão aqui no canal. As outras regiões, nós dividimos elas em 3 partes. Na região sul, para otimizar, nós dividimos em apenas 2 partes. A parte 1, o vídeo foi colocado aqui no canal na semana passada, já enviei para vocês. Nós estudamos sobre as paisagens naturais da região sul. Nós falamos sobre o clima subtropical que predomina na região. Falamos também sobre a vegetação, falamos das araucárias, dos campos gaúchos. Falamos do relevo, comentamos sobre a exploração do carvão mineral que ocorre lá. E também falamos da hidrografia da região, destacando inclusive os rios de Planalto, as cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica de Itaipu. Tudo isso nós fizemos na parte 1 do vídeo, está aqui no canal. Quem não viu, assiste primeiro, antes de assistir a parte 2. Nessa parte 2 aqui agora, nós vamos estudar a população da região sul, os aspectos da população, como se formou a população daquela região e também falaremos sobre a economia dessa região. Então, parte 2, muito tranquilo aqui, para a gente terminar essa região brasileira. Então, nós vamos começar aqui agora falando sobre a população da região sul. Vamos lá, então. Em relação à população da região sul, a gente pode falar um pouco da formação. O que ocorre no início da colonização portuguesa no Brasil? A princípio, os portugueses não se interessaram muito pela região sul. Porque lá, principalmente, a questão do clima muito frio da região não era muito propício para a agricultura que se cultivava na época. A gente sabe que no início da colonização, o principal produto que se cultivava no Brasil era a cana-de-açúcar, que se adaptava muito melhor no Nordeste com o clima quente. O sul do Brasil, com o clima com as temperaturas mais baixas, em média, ao longo do ano, não era propício para a plantação de cana-de-açúcar, então os portugueses não se interessaram muito pela região. E mesmo quando se passaram os anos, como lá se encontrou muito pouco ouro, muito menos do que existia no Sudeste e mesmo no Centro-Oeste do país, os portugueses também não se interessaram muito pela região. Sendo assim, até o início do século XIX, a população de lá era constituída principalmente por povos indígenas, e a maior parte do território era coberta por mata nativa naquela época. As áreas povoadas consistiam em pequenos povoados que eram localizados junto ao litoral e também em áreas da campanha gaúcha, onde já se praticava a pecuária extensiva, o gado extensivo. O povoamento do sul vai ocorrer, então, com a chegada dos imigrantes europeus. Esse povoamento por imigrantes europeus, que ocorreu a partir do século XIX, aconteceu principalmente porque o governo brasileiro ele tinha interesse em defender as áreas do sul do país, diante dos interesses dos países vizinhos, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, para defender o território, para povoar mais o território, o governo brasileiro passou a promover programas de incentivos à imigração europeia, voltadas para o sul do país. Então, muitos imigrantes europeus foram atraídos para o Brasil, em busca de uma vida melhor, já que, naquele período, muitos países da Europa tinham problemas socioeconômicos, como desemprego e também guerras. Então, vários povos europeus vieram para o Brasil, se instalaram no sul, e desses povos nós podemos destacar os alemães, grandes levas de alemães chegaram no sul do país, também podemos falar dos poloneses, dos italianos, dos japoneses, dentre outros povos que chegaram na região sul e iniciaram o processo de ocupação daquela região, uma ocupação com maior efetividade a partir de sua chegada. A antiga população do Paraná no século XIX era de portugueses, espanhóis, escravos africanos, índios e mestiços. O Paraná era apenas uma província de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração a chegar foi a de alemães, no ano de 1829, na cidade de Rio Negro. Mas a vinda de europeus começou a crescer mesmo por volta dos anos 1870. Nesta época, o estado tinha apenas 126 mil habitantes. E a monarquia começou a incentivar a imigração.
O movimento abolicionista contra a escravidão crescia e a preocupação era trazer mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Nesta mesma época, a Europa tinha poucas áreas disponíveis e muitas guerras. Os povos europeus procuravam terra, paz e melhores oportunidades. E o Brasil passou a ser visto como um país promissor por estes povos. Depois dos alemães vieram os italianos, franceses, suíços, poloneses e ucranianos. E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes também mudaram a paisagem do campo e das cidades paranaenses. As casas agora eram construídas no modelo europeu, com telhados muito inclinados contra o acúmulo de neve, que aqui era rara. E eles também mudaram os hábitos e costumes da população. Algumas imigrações foram maiores em números populacionais. Os alemães trouxeram a tradição do associativismo, que depois foi adotado pelas cooperativas, e se dedicaram às atividades comerciais, industriais, à agricultura e à construção, e foram muito importantes no crescimento do comércio da capital. A imigração espanhola começou no final do século XIX. Em grande parte, eles foram trabalhar com a produção de café no norte do estado e no comércio e produção de móveis. Os ucranianos chegaram ao Paraná no ano de 1895 e se concentraram em colônias ao redor de Curitiba. Outras colônias foram criadas no interior, principalmente no sul do estado. E hoje o Paraná tem a maior colônia ucraniana do Brasil. Os japoneses chegaram ao Paraná a partir de 1915, na capital e norte do estado, principalmente nas regiões de Maringá, Londrina e Açaí, e dedicaram-se à agricultura e ao comércio. Os sírios e libaneses chegaram no início do século passado a Paranaguá e depois se espalharam pelo estado. Tradicionalmente, eles trabalhavam com o comércio e, por isso, preferiram as áreas centrais das cidades. Os primeiros holandeses chegaram em 1909, na região de Irati, no sul do Paraná. Os outros foram para a região dos Campos Gerais, onde fundaram cooperativas de laticínios nas regiões de Carambeí e Castrolanda e se destacaram pela alta qualidade e pela grande produção de leite e derivados. Em relação à população atual do Sul, atualmente, lá tem cerca de 29 milhões de habitantes, nós comentamos no vídeo passado, cerca de 14% da população do Brasil vive na região sul. Os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul têm uma população, um tamanho muito parecido, com cerca de 11 milhões e 320 mil habitantes. Em relação às cidades, a maior cidade da região sul é Curitiba, capital do Paraná, com cerca de 1 milhão e 900 mil habitantes. Porto Alegre, a segunda maior cidade. E uma curiosidade, Florianópolis, em Santa Catarina, que é a capital daquele estado, não é a maior cidade. Em Santa Catarina, a maior cidade é Joinville, com cerca de 577 mil habitantes. Florianópolis, a capital, é a segunda maior cidade daquele estado, de Santa Catarina, com cerca de 485 mil habitantes. Isso pode acontecer, tá? Nem sempre a capital de um estado ou mesmo de um país vai ser a maior cidade, a cidade mais populosa não. É raro acontecer isso, mas pode acontecer, tá? Verificando aqui o mapa de densidade demográfica da região sul, a gente pode ver que o sul do país tem uma boa densidade demográfica, uma região bem povoada. Observando aqui esses pontinhos coloridos de marrom mais escuro, que são as áreas que temos mais habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, as áreas mais povoadas, como, por exemplo, próxima à cidade de Curitiba, na região mais litorânea da região sul, próximo ali mais a Curitiba, chegando mais ao litoral. De maneira geral, essas áreas mais povoadas são as áreas mais industrializadas da região. Então, todas essas áreas que a gente vê de pontinhos mais marrons, ou seja, com uma densidade demográfica mais alta, são as áreas que temos maior quantidade de indústrias na região. E as áreas coloridas mais claro, ou seja, com menor densidade demográfica, são aquelas áreas que tradicionalmente estiveram voltadas para as atividades agropecuárias, como na região da Chapada Gaúcha, ou seja, bem ali ao sul do Rio Grande do Sul, na região que nós vamos encontrar o domínio de Campos ou dos Pampas. Uma característica marcante da população da região sul, que nós podemos colocar nessa parte aqui do vídeo, é em relação aos indicadores sociais daquela região. Em geral, a região sul apresenta bons indicadores sociais, às vezes até acima da média brasileira em alguns pontos.
Nessa tabelinha aqui a gente pode ver, por exemplo, em relação ao IDH-M, o IDH municipal. Se a gente pega dos estados brasileiros, dos 5 primeiros estados brasileiros em IDH, nós podemos ver ali que os 3 da região sul estão nessa lista. Santa Catarina, o terceiro, com IDH de 0,813, Paraná em quarto e Rio Grande do Sul em quinto. Então podemos observar que, em relação ao IDH, os 3 estados da região sul do Brasil se destacam. Nas 5 primeiras posições, os 3 estão lá. Nessa outra tabelinha aqui, nós podemos pegar, por exemplo, a questão da expectativa de vida, tema que nós também já estudamos esse ano. Lá no início desse ano, né, nós falávamos sobre o que é a expectativa de vida e como ela é calculada, como ela é feita, a importância da expectativa de vida para os governos terem noção de como está o planejamento da saúde do seu país. E também a gente pode olhar a expectativa de vida por estados brasileiros. Se observarmos essa tabelinha aqui, dos estados brasileiros com maior expectativa de vida, temos que Santa Catarina, lá no sul do país, é o primeiro. Então, de todos os estados brasileiros, aquele que tem a maior expectativa de vida, com cerca de 79,4 anos, é o estado de Santa Catarina. Lembrando que a média do Brasil, em geral, é de 74 anos. Ou seja, em Santa Catarina tem uma média de expectativa de vida maior do que a média do Brasil. O estado do Rio Grande do Sul também se destaca, com uma expectativa de vida de 78 anos, e também o estado do Paraná, com a expectativa de vida de cerca de 77,4 anos. Em relação aos indicadores sociais, os 3 estados da região sul se destacam no país. Esse mapa aqui, que apareceu ao lado, mostra exatamente o IDH-M dos municípios do sul do país. Onde está colorido mais de verde, significa que o IDH-M é bom, significa que tem um alto IDH. Em todas as partes estão coloridas de verde. Quanto mais escuro o verde, melhor IDH. Notem que temos uma boa coloração de verde em boa parte do mapa. E onde estiver colorido de vermelho, significa que o IDH é baixo, o IDH é muito baixo. Notem que temos pouquíssimos pontos vermelhos nesse mapa, indicando que poucos municípios do sul do país têm baixo IDH. Então, o que é que nós vemos nessa parte aqui, a gente resumindo toda essa explicação? Em relação aos indicadores sociais, o sul do país se destaca entre as regiões brasileiras. Em relação à cultura daquela região, coloquei até uma imagem aqui do Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná, que é um ponto turístico muito visitado nessa capital. A cultura do sul do país foi muito influenciada exatamente por aqueles imigrantes europeus que se mudaram para lá, que a gente comentou agora há pouco. Então, boa parte da cultura da região tem origem europeia. É muito tradicional a gente ver na região partes de festas, por exemplo, que ocorrem de lá, que tiveram origem na Europa. A arquitetura da região também, em boa parte, em muitas cidades, tem origem europeia também. Então, é muito comum, quando se vai à região sul, observar esse tipo de construções, que se destacam pela beleza delas. Podemos ver essa aqui nessa imagem, mais uma outra construção que observamos aqui também. Tudo isso faz parte da cultura da região sul do país. Podemos falar também, em relação à cultura, como já comentamos agora há pouco, das festas que ocorrem lá de origem europeias. Muitas festas de origem italiana ou alemã, por exemplo. Há uma festa muito tradicional no sul, por exemplo, que é o Oktoberfest, que atrai pessoas do país inteiro para ver essa festa, e outras festas tradicionais menos conhecidas, mas que ocorrem muito na região também. Então, as festas do sul do país, de origem europeia, fazem parte da cultura local. Música, dança, desfiles, competições típicas. A Festa Pomerana chega à 37ª edição para resgatar as tradições e também comemorar o aniversário da cidade mais alemã do país. Tamanco ok, roupa de época ok. Não pode faltar também aquele palheiro feito da palha do milho e fumo de corda. E partiu dar um rolê de lambreta. Este é o grupo Tartarugas do Vale, um dos participantes do desfile da Festa Pomerana. Cenas que bem poderiam parecer de época. Durante a festa na cidade mais alemã do país, as raridades saem dos armários, guarda-roupas e garagens. Quanto mais antigo, melhor. Carros que parecem nunca ter saído da garagem de tão conservados. E o que falar das carroças e charretes, enfeitadas até nas rodas?
O desfile vai atraindo olhares curiosos pelo centro da cidade. O Fast Beater, uma espécie de divulgadores das notícias, ou fofoqueiros, é que vão espalhando a notícia, assim como era antigamente. Também fazer o quê? Para vender coisas, comprar coisas, ou seja, era o fofoqueiro da vila. As bandinhas entoam hinos tradicionais germânicos e embalam os passos de diferentes gerações. Opas, omas, rainhas e reis dos diversos clubes de caça e tiro. Os grupos que resgatam as danças também vão fazendo suas apresentações, ali mesmo, na rua. As bicicletas antigas são puro charme. Tem até caminhão no estilo trem, ou seria o contrário? Também podemos citar a cultura que existe no Rio Grande do Sul, que é um estado que eles gostam muito de tomar o chimarrão, que é uma bebida que na região é tomada quente devido ao frio que faz no inverno naquela região. Lá no Rio Grande do Sul eles também têm danças típicas de lá e também tem o costume de comer churrasco. É muito tradicional o churrasco gaúcho, tanto que mesmo aqui em Minas Gerais a gente vê em vários locais, em rodovias, por exemplo, churrascaria do gaúcho, que nem sempre vai ser de um gaúcho não, tá? Mas por que eles colocam churrascaria do gaúcho? Porque quando se fala isso, churrasco gaúcho, já associa aquele churrasco tradicional do Rio Grande do Sul, que é considerado um dos melhores do Brasil. Terra do churrasco, do chimarrão, do gaúcho, claro. Aqui no Rio Grande do Sul, todo mês de setembro tem acampamento Farroupilha. São cerca de 2 semanas para comemorar a Revolução Farroupilha. E ela acontece nas cidades do interior e também na capital. Cada município faz o seu, começando no 7 de setembro e indo pelo menos até o dia 20. Dia do Gaúcho. É a maior festa tradicionalista do Rio Grande do Sul. Dias para reunir os amigos e vivenciar ao máximo a cultura que o gaúcho tem tanto orgulho. Estamos no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, que existe desde 1981. Na edição deste ano, são 340 piquetes. Chegamos na hora boa do churrasco. Vai sair aqui uma parte do vazio da costela, tá? Ele é aqui, ó, tá bem assadinho aqui, ó. Olha aqui, ó, a consistência que tem do produto da carne. Essa é a que nós sempre estamos aí. Quantas horas para preparar essa carne? Ah, faz 6 horas que já tá no fogo. Falando agora sobre a economia da região sul do país, em relação ao PIB, de todo o PIB produzido no Brasil no ano passado, em 2019, que foi da ordem de 7,3 trilhões de reais, 15% foi produzido lá na região sul, cerca de 1,1 trilhão de reais. Então o sul do país é a segunda região brasileira em relação ao PIB, ficando atrás apenas da região sudeste que nós já mencionamos em outra videoaula. Em relação à agropecuária da região, o sul do Brasil tem uma agropecuária moderna, que ajuda, inclusive, a fazer com que o PIB da região seja o segundo maior do país. Nesse mapa aqui, a gente pode observar a distribuição da agropecuária na região sul. Em relação às lavouras permanentes, é muito comum na região o cultivo do café, da erva mate, da laranja, fruticultura também, e também há lavouras temporárias, onde você tem muito cultivo de arroz, de aveia, batata, de feijão, de trigo, dentre outros produtos. E em relação às características da agropecuária no sul do país, uma das principais características dessa agropecuária é a utilização de técnicas modernas de criação e cultivo.
Também a utilização de máquinas e tecnologia, sistema de irrigação avançado, ordenhas mecânicas e a pecuária intensiva. Claro que ocorre a pecuária extensiva também, porém a pecuária intensiva é muito comum na região sul. Então tudo isso faz com que a agropecuária daquela região seja bastante moderna, bastante avançada. Essa tabela mostra para a gente alguns dos principais cultivos e criações que temos na região sul. Notem aí que em relação ao trigo, por exemplo, o sul se destaca no trigo. 90% de todo o trigo que é produzido no Brasil, trigo que é utilizado para fazer o pãozinho que nós comemos pela manhã, 90% de todo o trigo do Brasil vem lá da região sul. Em relação ao arroz, 82% do arroz que é produzido aqui no Brasil, cerca de 8 milhões de toneladas, também é produzido no sul do país. Então esses dois produtos nós podemos destacar na agricultura. E em relação à pecuária, notem que na criação de bovinos, 13% dos bovinos do Brasil está na região sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Mas lá é muito mais expressiva a criação de suínos. Metade, 50% da criação de suínos do Brasil vem do sul. Também a criação de aves. Quase metade de toda a produção de aves do Brasil também é produzida na região sul. Essa produção está principalmente nos estados do Paraná e de Santa Catarina e fazendo com que esses dois estados sejam grandes polos produtores e exportadores de carne suína e de frango para outros países, inclusive. Falando agora sobre as indústrias na região sul, o que acontece? O sul foi uma das regiões que mais se beneficiou com aquele processo de desconcentração industrial que nós estudamos, que era aquele processo que várias indústrias saíram do sudeste e se instalaram em outras partes do Brasil. Muitas delas acabaram se instalando nos 3 estados da região sul. Isso ajudou muito a região a se industrializar. Observando no mapa aqui do Brasil, a gente já viu esse mapa antes, cada pontinho desse verde, onde maior esse círculo verde, são as áreas com maior número de indústrias. Observando ali, nós vemos que o sul tem uma grande quantidade de indústrias também. Observando agora esse gráfico aqui, nós podemos ver que de todas as indústrias do Brasil, cerca de 22% delas estão instaladas na região. Então é uma região muito industrializada, atrás apenas, quando se compara com as regiões da região sudeste, que nós sabemos, claro, que é a mais industrializada do Brasil. Entre as atividades industriais que mais se destacam nessa região, a gente pode citar a metalurgia, por exemplo. Existem muitas indústrias metalúrgicas na região. A indústria automobilística também é muito forte lá. E também a indústria alimentícia. Nós comentamos agora há pouco que metade da produção de carne de porco e de frangos do Brasil vem da região sul. Então a indústria alimentícia se aproveita muito disso para ser bastante forte naquela região. Além disso, o sul do país tem uma vantagem geográfica que nenhuma outra região tem em relação às indústrias, que é a proximidade com o Mercosul. Mercosul, que é um bloco econômico aqui do nosso continente, tema que nós iremos estudar no 8º ano, esse bloco econômico que existe aqui na América do Sul. O que acontece? Os 3 estados do sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão muito próximos a esses países. Então, eles têm esse mercado consumidor como proximidade. Isso facilita muito na hora de exportação dos produtos. Notem aí a proximidade com os países do Mercosul, como o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, as indústrias do sul do país estão muito próximas, têm essa vantagem na hora de exportar os produtos. Essa proximidade com o Mercosul garante essa vantagem para o sul do Brasil em relação às indústrias. Coloquei como exemplos aqui, a gente pode observar na imagem a fábrica da Renault, que fica lá no estado do Paraná, e temos também aqui como exemplo a fábrica da Marco Polo, que fica no Rio Grande do Sul. A Marco Polo, que é a maior fabricante de ônibus da América Latina e é brasileira. E para finalizar o vídeo, eu sempre gosto de falar sobre o turismo. A gente sabe que o turismo também é uma atividade econômica muito importante para todas as regiões brasileiras e a gente pode falar de cada estado.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, o turismo lá é muito forte na questão do clima. Como é um dos estados mais frios do Brasil, um dos estados que nós temos muitas geadas, em alguns anos pode até nevar nas regiões serranas durante o inverno. Nós vimos isso na primeira parte do vídeo sobre o clima da região. O frio acaba atraindo muitos turistas. Muitas pessoas vão ao sul do país apenas para ver o frio, para ver como é a neve. Muitas vezes a pessoa não tem uma oportunidade para viajar para outro país, mas tem a oportunidade de ir até o Rio Grande do Sul. Então o clima frio acaba atraindo turistas para o sul do país, para o estado do Rio Grande do Sul. Assim também como os vinhedos que existem lá. Os vinhedos, que são muito tradicionais no sul do país, acabam atraindo muitas pessoas para conhecê-los também. Já no estado de Santa Catarina, esse estado é muito conhecido pelas praias. Há nesse estado várias praias bonitas, algumas das mais bonitas do Brasil estão lá. E atrai, inclusive, muitos turistas de outros países. Turistas do Uruguai, da Argentina principalmente. É muito comum encontrar muitos argentinos nas praias de Santa Catarina, devido à proximidade, está muito próximo a esse país vizinho nosso. Então as praias de Santa Catarina atraem muitos turistas. E também as festas. As festas de origem europeia que ocorrem na região atraem pessoas do Brasil inteiro para conhecê-las também. Já no estado do Paraná, o principal atrativo turístico, claro que são as Cataratas do Iguaçu. Nós vimos um vídeo de lá na última aula. As Cataratas do Iguaçu atraem turistas do Brasil inteiro para conhecê-la. E também a usina hidrelétrica de Itaipu, que claro, não é um ponto turístico, mas atrai muitas pessoas para conhecê-la também. Ambos estão localizados no município de Foz do Iguaçu. Meus caros, valeu então. Fizemos aqui então a parte 2 sobre a região sul do Brasil. Como eu disse, essa videoaula seria dividida apenas em 2 partes. Então, conseguimos concluir elas e agora só falta para a gente concluir as regiões brasileiras, falar sobre o Centro-Oeste. Mas isso, a partir de semana que vem, a gente faz esse estudo. Então, valeu, obrigado por assistirem todo o vídeo e a gente se vê semana que vem.